Avaliação do novo Nissan Kite 2026, versão Exclusive. Oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Auto Agora com BR. Prazer enorme ter a sua companhia aqui junto com a gente. O Nissan Kite foi lançado em dezembro de 2025, logo aí, dezembro de 2025, para ser o SUV de entrada da marca japonesa aqui no Brasil. Ele é fabricado em Resende e chegou para substituir o Kicks Play. Na realidade, o Nissan Kite ele é nada mais, nada menos do que o Kicks da primeira geração, que passou aí por um upgrade. Deram um novo visual no carro, ajustes de suspensão, melhoraram o acabamento para que ele passasse a ser o SUV de entrada. E tem um detalhe, em dezembro o lançamento dele foi global. E esse carro vai ser vendido em mais de 20 países. E aí, vamos conhecer o Nissan Kite? Mas antes eu peço para você, não esquece, dá seu like aí no nosso vídeo. Não está inscrito ainda? Se inscreva no canal e acione o sino para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades como esta daqui. E tem um detalhe. Aproveita também e compartilha o nosso vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de automóvel. Vamos conhecer o Kite. Para começar essa nossa avaliação do Nissan Kite 2026, os detalhes do desenho da frente. E observando na frente, a partir do teto, você percebe que ele tem o vidro bem inclinado. O capô tem vincos acentuados nas extremidades que vêm ali para formar um V. O conjunto óptico do Nissan Kite, ele é separado. Os faróis são em Full LED, com as lanternas também em LED, naquela faixa preta bem fina que tem no centro o logotipo da Nissan. E aí esse detalhe do grande para-choque, nas extremidades moldura que acomodam a assinatura em LED, dando um visual bem moderno para o Nissan Kite. Logo abaixo, uma grade grande na cor preta. No retângulo que está abaixo da grade é o radar do sistema ADAS e também um overbump que avança para o assoalho do carro. E aí, observando o desenho frontal total da frente, é um desenho bem moderno que lembra bem o desenho de carro elétrico. E vamos conferir os detalhes do desenho da lateral do Nissan Kite 2026. Observando a partir do paralama, você nota que o farol ele invade o paralama e se junta com aquele vinco superior. O paralama é robusto, na caixa de roda tem moldura e as rodas são de liga leve, 17 polegadas, com pneus 205/55R17. No teto, barras, a área envidraçada tem a moldura na cor preta, a coluna das portas tem apliques que são adesivos, o retrovisor totalmente preto, com a lâmpada de direção em LED, e também uma câmera nesse retrovisor. E nas portas? Na parte superior, aquele vinco que começou no farol, ele atravessa quase que toda a carroceria, terminando na maçaneta traseira. Logo abaixo sai um outro vinco, que este sim passa pela região das maçanetas das portas. As maçanetas são na mesma cor da carroceria. E ainda na parte traseira da lateral, logo após a porta, estes adesivos aí com essa grafia, que também é para dar um visual esportivo no carro. E as dimensões do novo Kite 2026, comprimento dele 4,30 metros, distância entre os eixos, que é o que determina o espaço interno do carro,
de 2,62 metros, a largura 1,76 metros, a altura dele de 1,61 metros. E aqui eu mostro para você os detalhes do desenho da traseira do Nissan Kite 2026. Já observando a partir do teto, ele tem uma antena estilo barbatana de tubarão. Saindo do teto, um pequeno spoiler. O vidro traseiro tem as pontas arredondadas, bem no centro o limpador de para-brisa. E detalhe das lanternas, hein? Lanternas em LED bipartidas, conforme você abre a tampa do porta-malas, elas se separam. Uma faixa preta liga uma lanterna na outra e bem no centro ali o logotipo da Nissan. Detalhe, essa escrita Kite foi colocada pro Nissan Kite para chamar bem a atenção. O para-choque é Biton, tem ali os detalhes escurecidos e também nas extremidades detalhes em branco, na mesma cor da carroceria. E logo nesses detalhes em branco, refletores. Bem no centro do para-choque, a moldura para que se encaixe a placa de identificação. E aqui eu mostro para você os itens que compõem aí os sistemas que auxiliam o motorista. Nessa parte que você está vendo aí tem uma câmera e tem um radar. Aqui, mais uma câmera e um sensor. No retrovisor, mais uma câmera. Aqui no logotipo da Nissan, na parte traseira, outra câmera. No para-choque, sensores e mais uma câmera colocada no retrovisor direito. Bom, todos esses itens que eu mostrei para você integram os sistemas de auxílio ao motorista, inclusive são componentes também do sistema ADAS. A dica é a seguinte: no caso, por exemplo, de uma colisão frontal, mesmo que seja leve, é necessário verificar se esses sistemas perderam a calibração. A mesma coisa acontece, por exemplo, caso seja necessário trocar o para-brisa dianteiro. Por quê? Porque, como você viu lá, tem a câmera e também tem o radar e ele necessita de calibração. E assim sucessivamente. Então tome muito cuidado com isso. E aqui uma das grandes vantagens do Nissan Kite, capacidade do porta-malas, 432 litros. O banco pode ser rebatido 60/40, totalmente rebatido, ou se você preferir, 40/60. E é bem fácil para rebater, como você percebeu. E o trem de força? Motor, câmbio do Nissan Kite 2026. Conto os detalhes para você a partir de agora. Bom, esse motor é um motor conhecido do público brasileiro. É o HR16DE 1.6 16 válvulas, mesmo motor utilizado no Kicks da primeira geração, e ele tem uma potência de 110 cavalos com gasolina, 113 cavalos com etanol. O torque dele é de 14,9 kgfm, 14,9 kg com gasolina e 15,2 kg com etanol. Ele tem corrente de comando e trabalha com o câmbio Xtronic CVT, que tem modo Sport. A direção é com assistência elétrica variável. E já que estamos falando da parte mecânica, suspensão independente na dianteira e um novo eixo traseiro, molas e amortecedores integram então esse sistema do Nissan Kite. E agora eu te convido para conhecer o interior do Nissan Kite 2026. E já dou um spoiler, você que conheceu o Kicks, mudou muita coisa aqui dentro. A forração das portas é toda em material plástico. E a forração dos bancos do Kite Exclusive é de material que eles chamam de material ecológico, mas a gente pode dizer que é uma forração em couro. E o ajuste dos bancos é mecânico. A parte superior do painel também tem um acabamento plástico, porém
na parte inferior, o acabamento é soft touch. E aí uma diferença do Kicks da primeira geração. Lembra que ele tinha uma parte digital e a outra parte analógica? No Kite não. O Kite é 100% digital. Inclusive você obtém informações do computador de bordo nessa parte do painel. O volante é revestido em couro, tem a base reta, multifuncional, com ajuste de altura e profundidade. É igualzinho ao volante do Kicks da primeira geração. A tela do multimídia é sensível ao toque, com 9 polegadas nas versões Advance Plus e Exclusive. Ela tem definição de 1024 por 600 pixels. O sistema de som que você controla pelo multimídia tem processador AK604 AKM. Na tela do multimídia é possível parear celular com Android Auto, Apple CarPlay, e também você tem a visão da câmera 360 graus no Nissan Kite Exclusive. O ar-condicionado é digital de uma zona que você pode então controlar a temperatura e também ventilação. Nessa parte do console, porta USB, tomada 12 volts, logo aqui embaixo o espaço para acomodar o celular e carregar então por wireless sem fio. Seguindo no console, o botão para dar a partida no motor, que é o botão Start Stop, a alavanca do câmbio CVT Xtronic, aqui uma tecla onde você aciona o módulo Sport. No console, espaço para porta-copos e também a alavanca do freio de estacionamento. Ele não tem freio de estacionamento eletrônico. E aqui também no descansa-braço do console, um porta-objetos. E nesse porta-objetos existem alguns carros aí, por exemplo, que tem a opção da ventilação. Nesse caso aqui não, é só um porta-objeto mesmo e pode ser utilizado, por exemplo, uma garrafa de um tamanho um pouco maior. E agora eu mostro para você qual é o espaço interno do Nissan Kite 2026, versão exclusiva que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. O banco do motorista está ajustado para a minha estatura, 1,78 m. Você vê que eu tenho um bom espaço aqui para a perna, um bom espaço para o joelho, bom espaço para ombro e um bom espaço para cabeça. Ou seja, estou sentado aqui de uma maneira muito confortável, com o banco do motorista ajustado para quem tem 1,78 m, eu também com 1,78 m, estou numa posição legal atrás do banco do motorista. Mudei de posição. Sentei no meio do assento traseiro do Nissan Kite. E aí o que eu posso dizer para você é que já peguei carro com situações piores, tá? O túnel dele não é tão elevado, por isso também minha perna não está tão elevada assim. Porém, o console, ele invade um pouco aqui a parte traseira, que então deixa uma posição meio desconfortável para se colocar os pés. Dizer para você que se eu tiver que viajar durante vários quilômetros sentado nessa posição, eu vou ficar bem? Não vou não, é desconfortável sim. Mas, para uma situação aí que você tem aqui, vai da sua casa até o supermercado mais perto, ou de repente o shopping mais perto e tal, é possível encarar assim, porque eu já peguei carros, inclusive, que essa posição sentado aqui no meio é muito mais desconfortável. Não é o melhor dos mundos, mas também não é um dos piores dos mundos. Dá para ter uma certa situação aqui até que confortável, entre aspas, para você andar num trecho curto. Agora eu te conto como é que é dirigir o Nissan Kite na cidade. Lembrando que esse daqui é o Nissan Kite 2026, versão Exclusive, que é a versão topo de linha. E já começo aqui na cidade passando por uma lombada, tá? Então, passando por essa lombada, dá para sentir um pouco do trabalho que fizeram no sistema de suspensão, de calibragem de suspensão. Ele ganhou um eixo traseiro novo, com nova calibragem e, obviamente, também nova calibragem dos amortecedores, molas. Deixou o carro até que um pouco macio, porém,
se você pegar um trecho aí, por exemplo, com muita ondulação, você sente um pouquinho sim quando está passando nessa ondulação. E aí até faço um paralelo com o Nissan Kicks de primeira geração, que na realidade o Kite é o Nissan Kicks de primeira geração, que ele foi aí evoluído. E nesse caso, o Nissan Kicks de primeira geração, inclusive, passou um do outro lado lá, né? Não sei se você conseguiu ver aí na câmera. O Nissan Kicks de primeira geração, ele tinha uma suspensão um pouco mais um pouco mais firme nesse sentido, quando você passa por ondulações no asfalto. Mas isso também é porque ele aqui está com uma configuração um pouco mais esportiva, e aí você tem realmente ela um pouco mais dura. O que diz respeito a desempenho, né? Na cidade você não tem muito que se preocupar com isso, né? Porque afinal de contas, dificilmente você vai conseguir andar numa velocidade alta na cidade, né? Em São Paulo a gente tem algumas situações aí que são as chamadas vias rápidas, o Marginal Pinheiros, o Marginal Tietê, onde velocidade máxima de 90 km por hora, o corredor norte-sul com velocidade máxima de 60 km por hora, então tem essas situações aí, mas em poucos lugares você vai encontrar isso. Média de velocidade na cidade gira em torno aí de 50 km por hora, em trecho, por exemplo, de escola, hospital, a velocidade é 30, e para quem dirige numa capital, né, principalmente nos grandes centros, com certeza tem o problema do congestionamento, que é aquela coisa do anda e para, por causa do volume de carros, né, que os grandes centros têm, né? Então, é um carro que ele é confortável para você dirigir na cidade, em baixa velocidade, tem um isolamento acústico interessante, pouco se ouve do ruído externo aqui dentro da cabine. Na hora de você fazer as manobras normais aí para estacionar entre dois carros, para estacionar, por exemplo, numa vaga de garagem aí com colunas e tudo mais, comum nos prédios, tem todos os sistemas de auxílio, como a visão 360 graus das câmeras, sensor de estacionamento traseiro, que te ajuda bastante na hora dessas manobras. E fica bem interessante sim para fazer esse tipo de manobra. E agora eu conto para você qual é o consumo do novo Nissan Kite Exclusive que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Os dados registrados no Inmetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Quando ele está abastecido com etanol, 7,8 km por litro na cidade, e abastecido com gasolina 11,3 km por litro. E a média que eu obtive com o Nissan Kite 2026 versão exclusiva, que eu estou avaliando aqui para você, rodando na cidade, em algumas situações aí que eu peguei um pouco de trânsito, né, trânsito congestionado e tudo mais, num dia bem quente e com o ar-condicionado ligado, ele gentilmente foi cedido aí para o Auto Agora com BR para a gente fazer esse vídeo, abastecido com 100% de etanol. E a média obtida foi de 7,6 km por litro, muito próximo daquilo que está registrado no Inmetro. Dirigindo então o Nissan Kite 2026 Exclusive, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR, na estrada, na rodovia. Vale a gente destacar, né, em primeiro lugar, que a configuração desse carro é uma configuração mais para uma situação urbana, tá? Isto não significa que ele não vai bem na rodovia, não vai bem na estrada. Mas sim, a única diferença é que você precisa ter um pouquinho mais de paciência, vamos dizer assim, na hora de ele evoluir, ele ter aí uma tomada de velocidade, tá? Não adianta você querer forçar o pé, pisar de uma vez, tá? Você só vai gastar combustível. Ele vai desenvolvendo velocidade de maneira progressiva até alcançar ali a máxima da via, que no caso aqui é de 100 km por hora,
E depois então que ele entra nessa faixa de velocidade, aí ele se estabiliza, por exemplo, que é o que eu estou fazendo agora. Cheguei no máximo aí de 100 km por hora e ele está mantendo o giro do motor em 1.800, 1.900 giros. Agora eu vou precisar acelerar um pouquinho mais, né? Então ele vai subir um pouco mais esse giro, porque eu estou fazendo uma ultrapassagem. Fiz essa ultrapassagem, né? Tiro o pé, ele se estabiliza novamente nos 100 km por hora e você vai levando ele aí numa boa, sem maiores dificuldades. Pelo fato dele ter um câmbio CVT, o câmbio Xtronic, quando você dá um pouquinho mais de pé nele, ele, né, tem aquela situação que ele vai, né, chama bastante atenção aí, parece que você está forçando o carro, mas é uma situação mesmo para que ele se ajuste no giro do motor daquilo que você precisa. No que diz respeito à estabilidade, ele tem uma estabilidade legal. Inclusive, nessa linha aqui do kite, eles colocaram um novo eixo traseiro, e aí vale a gente lembrar que o kite nada mais nada menos do que o Nissan Kicks da primeira geração, que eles evoluíram o carro não só em visual, mas também fizeram aí alguns ajustes de suspensão para deixar ele mais estável, para deixar ele mais firme. Então, nesse ponto, ele está atendendo bem, sim, não tem maiores problemas no que diz respeito à estabilidade do carro. Sistema de freio também bem eficiente e, volto a repetir, nessas condições que eu estou aqui, 100 km por hora, ele está mantendo uma média de 1.800 giros, 1.800, 1.900, né? Fica variando aí nessa faixa, o que é muito bom para um carro com motor 1.6, faz com que você tenha aí uma boa eficiência e, consequentemente, uma boa economia de combustível. Essa versão aqui, ela tem um sistema ADAS também bem eficiente, que é o alerta de faixa, alerta de tráfego cruzado, detecção de objetos que está na frente, visão 360 graus de câmera, o que é muito interessante, que é muito legal e ajuda bastante na hora de guiar. E o sistema de direção dele tem assistência elétrica, que também é assistência elétrica progressiva, que também está bem ajustado. Quando você precisa de mais firmeza para fazer uma curva, ele responde imediatamente. E aí, no caso das manobras de estacionamento, que você usa bastante no circuito urbano, ela é bem leve, bem macia. Então, de uma maneira geral, não tem muita diferença não. Para quem tem, por exemplo, o Nissan Kicks da primeira geração e vai entrar, por exemplo, no kite, na hora de guiar, ele não vai sentir muita diferença naquilo que diz respeito a desempenho, conforto e também essas situações aí que você encontra na rodovia de uma maneira geral. No carro ficou bem legal, tá bem bacana para dirigir. Se você tiver que fazer uma viagem aí por longos quilômetros, para o motorista não é nada cansativo, porque ele tem esse banco que eles chamam aqui de zero gravity, né? Que é um banco bem confortável, bem legal. Você se acerta muito bem nele. Então, o carro está bem acertadinho, sim, ficou bem bacana a evolução que fizeram no Nissan Kicks, que agora passa a se chamar Nissan Kite. E, lógico, né, a evolução que fizeram no Nissan Kicks de primeira geração, porque a gente já tem um novo Kicks aí que está sendo comercializado e, inclusive, temos a avaliação dele completa também aqui no canal Auto Agora com BR. Vale a pena você dar uma olhada e ver as modificações que foram feitas, como mudou esse novo Nissan Kicks. E o consumo de combustível do Nissan Kite 2026, novíssimo, que estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, segundo os dados do Inmetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, inclusive no site da Nissan, quando você acessa lá a área do kite, tem lá a parte de etiquetagem, onde você pode conferir o que eu estou passando para vocês. Com etanol na estrada, na rodovia, o consumo do kite é de 9,4 km por litro. Já com gasolina, o consumo chega a 13,7 km por litro. E depois de rodar
na estrada, na rodovia, com o Nissan Kite 2026, a média de consumo que eu obtive com ele, abastecido com 100% de etanol, foi de 10,9 km por litro. Ou seja, consegui uma média melhor do que a obtida nos testes do Inmetro. A rodovia que eu peguei é uma rodovia que tem a velocidade máxima de 100 km por hora, mas não consegui andar todo o trecho nessa velocidade, ela foi variando entre 100, 80, né? Porque você pega aquelas situações aí de repente ter que diminuir a velocidade, porque um veículo mais lento entra na sua frente, alguns trechos aí de subida com o ar-condicionado ligado, e mesmo assim a média foi de 10,9 km por litro, abastecido com 100% de etanol. Vou falar para você quais são os itens de série do Nissan Kite 2026 que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E também, já vou te pedir, né? Tá assistindo nosso vídeo, tá achando legal? Então não esquece de dar seu like pra gente. Se chegou agora, não está inscrito ainda, se inscreva no canal e também acione o sino para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Tudo que eu mostrei para você nesse carro é item de série. Para não ter dúvida nenhuma, no descritivo do vídeo eu vou deixar lá relacionado direitinho. Mas vale comentar com você que ele tem o alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, alerta de colisão frontal, alerta inteligente de previsão de mudança de faixa, assistente de prevenção de mudança de faixa, assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre, que é aquela história, de repente o pedestre vem aí na frente, ele pode frear. O controle de cruzeiro adaptativo, que também se chama de piloto automático, mas não é piloto automático, porque ele faz o carro dirigir sozinho. Sistema de partida em rampa, 6 airbags, sendo que 2 são frontais, 2 laterais e 2 de cortina. A visão 360 graus, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e a chave inteligente presencial iKey, que é isso aqui, você está com esse sensor, você se aproximando do carro, você tem condições já de abrir e não há necessidade de girar a chave para dar na partida. Mas volto a repetir para você, aqui no descritivo do vídeo está relacionado tudo direitinho o que o Nissan Kite Exclusive tem de item de série. E o preço sugerido? Faço questão de especificar para você que o preço é sugerido porque ele não é tabelado. A Nissan, ela sugere qual é o preço de venda e o concessionário pode cobrar mais, pode cobrar menos e também pode oferecer vantagens aí, como por exemplo IPVA pago, tanque cheio. Por isso que vale a pena, legal, antes de você fazer a compra, você dá uma pesquisada no preço. Mas o preço sugerido do Nissan Kite 2026 versão Exclusive é de R$ 152.990. E as cores disponíveis para o Nissan Kite 2026: vermelho Malbec, prata Classic, cinza grafite, preto Premium, azul oceânico e branco Diamond. Nissan Kite 2026, o SUV de entrada da Nissan, que foi lançado aí no finalzinho de dezembro e já disponível nas lojas a partir de janeiro de 2026. Nada mais é do que uma evolução do Nissan Kicks de primeira geração. E para você entender direitinho como evoluiu esse Nissan Kicks, você pode procurar aqui no canal Auto Agora com BR, que nós temos a avaliação completa do Nissan Kicks de primeira geração, a versão Exclusive. E nós temos também a avaliação do Kicks Play, do Nissan Kicks Play, que quando a Nissan lançou o novo Kicks, nós fizemos então a avaliação do Kicks Play, que passou a ser o SUV de entrada, que agora é substituído pelo Nissan Kite. E temos também a avaliação do novo Kicks.
que mudou totalmente no que diz respeito à carroceria, motorização, acabamento interno. Vale a pena você conferir esses vídeos aqui do canal Auto Agora com BR. E aí aproveito e também te convido e te peço, não esquece de dar seu like no nosso vídeo. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal e na sequência acione o sino que você vai ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal Auto Agora com BR. Acompanhe também o Auto Agora com BR nas redes sociais, porque nós estamos no Instagram, @autoagora.com.br. Estamos no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja, e o nosso portal atualizado diariamente com as principais notícias e novidades do mundo automotivo é o autoagora.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!